A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. Volume 389 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram, para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. O embuste é uma coisa que parece ser o que não é, e por isso, todos vivem aparentando que não são. O embuste é um ser simbólico de vida provisória e passageira, onde todos os pensadores desconheciam por que assim eram, porque viviam desconhecido de si mesmo, e quem vive desconhecido de si mesmo não sabe o porquê que assim é. Não sabe o porquê todos assim são, não sabe de onde são, não sabe de onde vieram, não sabe para onde vão. E não sabem para onde vão os que não passarem a se conhecer. Para as classes inferiores, por a natureza ser de transformação, todos acabariam se transformando para a categoria de bicho irracional, por a natureza ser de transformação. Hoje todos que já passaram a se conhecer conhecem as causas de tudo que existe, porque não há efeito sem causa, e sabem o porquê que todos assim são, e o porquê que a natureza de transformações e o porquê do sofrimento e padecimento da humanidade. Conhecem as causas de toda essa deformação racional e transformação, porque passaram a se conhecer, a saber que esse embuste, que a vida não passa de um embuste, é aquilo que parece ser o que não é, nesse estado simbólico de vida provisória e passageira. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão prontos para dar lições a todos esses da cultura do pensamento e da imaginação, que é a cultura científica, a cultura dos privilégios materiais, a cultura separatista, a cultura artificial. E aí está imperando o progresso das artes, produzindo uma infinidade de desastres e destruindo milhões de vidas. Vidas preciosas sendo ceifadas pelo progresso de destruição que vai a regresso. Progresso material, progresso do mal, em que todos acabam mal, sendo destruídos por esse progresso material, e por isso a matéria não passa de um embusteirismo grosseiro, e por ser grosseiro é simbólico de vida provisória e passageira. Hoje ninguém quer ser mais assim como é, porque passaram a se conhecer, sabendo que a matéria é um embuste simbólico de vida provisória e passageira, porque o simbolismo passa. Simbolismo é aquilo que aparenta ser que é o que não é. Isso é o verdadeiro simbolismo, em todos vivendo de aparências, estão vivendo uma vida simbólica porque o simbolismo é passageiro. O simbolismo não tem consistência divina. Consistência divina tem um raciocínio, porque o raciocínio é do mundo do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias, é a divindade superior a tudo e a todos. E por isso todos que já passaram a se conhecer não querem continuar como verdadeiros embusteiros nesse estado simbólico de vida provisória e passageira. Basta ser um embuste para ser simbolismo puro. Todo embuste é simbólico. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer não estão ligando mais para esse embuste simbólico de vida provisória e passageira, porque não estão aguentando mais da vida desse embuste. Estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna.
E por isso estão estudando dia e noite, noite e dia, para desmaterializar a máquina do raciocínio que está materializada aí nesse embuste de forma simbólica e passageira. Depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronto para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. Basta ser energia pura, limpa e perfeita para serem eternos. E não essas duas energias do chão, que são duas máquinas da natureza para a lapidação e preparação de todos, para a fase do terceiro milênio, que é essa a fase da desmaterialização dessa energia que está materializada na cabeça de todos como máquina do raciocínio, no istmo do mesencéfalo na glândula pineal, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim sabemos o porquê somos assim. E sabemos como se transformar para o nosso verdadeiro estado natural. Pensávamos que o nosso verdadeiro estado natural era esse: nascer, sofrer e morrer. Para os que viviam pensando, a vida era admitida nessas condições. Hoje todos que estão raciocinando diz: o viver desconhecido de si mesmo é a coisa pior que existe. Parecia que sabíamos muito e não sabíamos nada, porque ninguém sabia o porquê desse nada. Ninguém sabia o porquê todos e tudo terminava em nada. Hoje encontramos a verdadeira definição da vida e como se transformar dessa deformação e transformação para o nosso verdadeiro estado natural. Hoje estamos com a verdadeira sabedoria completa do que somos, do porquê que assim somos, de onde somos, de onde viemos e para onde vamos e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, como está ela esclarecida em poucas palavras. Todos entendendo e compreendendo muito bem, porque todos os estudantes de cultura racional já estão com o raciocínio bem desenvolvido, porque estão lendo esses últimos livros, que são pequenos nas páginas, mas muito elevados no seu conteúdo, como estão vendo aí as provas e as comprovações com base e com lógica. Para ver que chegaram no ponto final da vida material. O ponto final da vida material é que todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural. E por isso chegaram no ponto final dessa deformação racional. Para ver que a vida fora do seu estado natural teve o seu princípio e tinha que chegar ao seu fim. Como chegou o fim de todos serem assim, de matéria, admitindo esse embusteirismo grosseiro como se tudo fosse, por admitirem esse progresso material, o progresso das artes, que somente vai a regresso e por isso na deformação existe a morte e as transformações de uma classe de animal para outra classe que é de irracional, por estarem na categoria de bicho irracional e vivendo como bicho uns contra os outros, e não satisfeitos matando uns aos outros. Progresso material, progresso do puro mal, progresso da matéria. E ninguém observava isso, porque ninguém tinha o raciocínio desenvolvido. E hoje que estão com o raciocínio bem desenvolvido, é que estão enxergando esse embusteirismo grosseiro, lapidador do pensador, simbólico por ser de vida provisória e passageira, para ver que aí está resolvido os destinos da humanidade, os destinos certos e corretos da humanidade, que vivia de matéria sem saber o porquê da matéria, parecendo que eram o que não eram nessa vida de aparências, só tinham mais consequências por aparentarem aquilo que não eram, e sim aparência só. Há 51 anos passados, terminou a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver, porque terminou a fase do pensamento, causou essa infinidade de desastres que está destruindo a humanidade e o mundo inteiro. Causou essa infinidade de doenças que estão destruindo a humanidade no mundo inteiro.
causou essa infinidade de desastres naturais da natureza que está destruindo os pensadores. E os pensadores, por viverem desconhecidos de si mesmos, ninguém conhece a causa da existência desses males todos, por o pensador viver em completo desconhecimento de si mesmo, porque pensador nenhum sabe o porquê que assim é. Pensador nenhum sabe o porquê todos assim são. Pensador nenhum sabe de onde são. Pensador nenhum sabe dizer de onde vieram, para onde vão e para onde irão, se não passaram a se conhecer, porque não procuram se conhecer. Porque quem já passou a se conhecer sabe o que deve de fazer para voltar ao estado natural, que é de energia de vida eterna no mundo racional. A causa dessa deformação racional é o mundo racional, e por viverem desconhecidos de si mesmos, não sabem que essa energia do mundo racional está materializada em forma de máquina do raciocínio. E para desmaterializá-la, tem que conhecer o que é cultura racional. E depois dela desmaterializada, ela está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é o mundo racional, o mundo que deu consequência a essa deformação e transformação racional, com seus corpos de energia de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabem o que devem de fazer para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no mundo racional com corpos de energia de vida eterna. Porque basta ser energia pura, limpa e perfeita para serem eternos. As energias aqui do chão são duas máquinas de lapidação. Por isso são sofredores imortais, preparando toda a humanidade para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Hoje todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer, porque ninguém está aguentando mais o sofrimento da matéria, que é um verdadeiro embuste. Embuste é aquilo que parece que é e que não é. Nesse estado de vida simbólica, e por ser simbólico, é uma vida provisória e passageira. É esse embuste grosseiro, onde todos estão na categoria de bicho racional, vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. Assim vive essa bicharada do chão, que não conhece que existe raciocínio para a união de toda a humanidade. O raciocínio trata, depois dele desenvolvido, de unir toda a humanidade para que possa voltar ao seu verdadeiro estado natural. Depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar para o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer, porque ninguém está aguentando mais esse embusteirismo grosseiro, vivendo como verdadeiros embusteiros por viverem desconhecidos de si mesmos, admitindo esse progresso material que vai a regresso por ser um progresso de destruição. E os pensadores desconhecidos de si mesmos, admitindo essas infinidades de filosofias diferentes umas das outras, por permanecerem desconhecidos do porquê que assim é, do porquê todos assim são, de onde vieram e para onde vão, para onde irão, por viverem desconhecidos de si mesmo e de tudo. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem que a vida tem solução definida e definitiva pelo desenvolvimento e a desmaterialização do raciocínio. Todos por esse meio voltarão ao seu verdadeiro estado natural, depois do raciocínio desenvolvido e evoluído. Os pensadores, por viverem fanatizados por essas infinidades de filosofias diferentes umas das outras, mantêm esse progresso de destruição que está indo a regresso, regredindo sempre, cada vez mais, até chegarem a esse ponto insuportável de ninguém ter garantia de vida de coisa nenhuma. E por isso está aí a Era do Fogo, com uma infinidade de guerras, de salve-se quem puder e se puder, porque estão atravessando a Era do Fogo. A Era do Fogo não tem garantias. E por isso está aí a violência destruindo os pensadores. O
terror destruindo os pensadores e as guerras destruindo os pensadores. Por ter uma nova energia governando a natureza, mudou o comportamento da natureza e por isso aí está essa infinidade de desastres, porque a fase do pensamento terminou há 51 anos passados e os pensadores perderam o direito de viver porque sua fase terminou. Que quando terminou a fase do selvagem, a natureza tratou de destruir todos os selvagens. E assim está fazendo com os pensadores, e por isso aí está essa infinidade de desastres no mundo inteiro e essa infinidade de males naturais da natureza destruindo os pensadores. Hoje todos já passaram a se conhecer, conhecendo a situação do mundo como está, estão tratando de fazer propaganda de uma infinidade de modos e maneiras em jornais e revistas, em rádio e televisão, para chamar a atenção da humanidade, para que a humanidade trate de conhecer a fase do terceiro milênio, para não penar tanto como estão penando e saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E aí está o fim da morte, o fim da matéria, por todos conhecerem o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Para ver que chegou o fim da matéria. A matéria continua em seu lugar, e a energia que é desmaterializada pela cultura racional volta ao seu estado natural. Por ser um habitante do mundo racional materializado em forma de máquina do raciocínio aí na Terra, voltará a ser um corpo de energia de vida eterna em seu estado natural, que é no mundo racional, o mundo do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada pelo mundo racional, tenha condições de voltar ao seu mundo, que é o mundo racional, seu corpo de energia, que é de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, vamos tratar de salvar agora os que vivem pensando, que não sabem que vão se transformar em bicho irracional, por a natureza ser de transformações, se transformando de uma vida para outra, de um ser para outro, de um estado para outro, porque a natureza é de transformações. Esse é o mal natural da natureza, dessa deformação e transformação racional. Hoje todos já passaram a se conhecer diz: vamos tratar de salvar os pensadores que vivem desconhecidos do porquê todos assim são, de onde vieram e para onde vão, e para onde irão por viverem desconhecidos de si mesmo. Por a natureza ser de transformação, se transformará em classes inferiores, que é a classe do animal irracional. A natureza que quer assim, porque a natureza é de transformação, e por isso há muito sofrimento no mundo, por serem de transmontanhas reencarnações, por aí estarem os aparelhos de reprodução de filhos e irmãos, que vêm se repetindo nesse encanto pavoroso. Por estarem encantados pela matéria, é a causa de viverem desconhecidos de si mesmo, porque julgavam que a vida fosse essa mesma. A vida não pode ser essa mesma, porque estão expostos a essas duas energias de lapidação, sofrendo sempre por estarem sendo lapidados por essas duas máquinas de lapidação, que são essas duas máquinas do pensamento e a imaginação. E todos estão ligados a essas duas energias deformadas em transformações. Hoje todos já passaram a se conhecer diz: é verdade. O triunfo racional tudo é, e esse embuste material nada é. Porque o embuste parece que é aquilo que não é. Isso é o que quer dizer embuste. Vivendo todos de aparências, aparentando aquilo que não são, e pensando e imaginando que são o que não são, porque todos vivem desconhecidos de si mesmo e de tudo. Todo pensador não conhece as causas de coisa nenhuma, e vendo que não há efeito sem causa.
A causa dessa deformação racional é o mundo racional, porque não há efeito sem causa. Então vamos saber o que fizeram no passado para que todos chegassem a esse estado de deformações e de transformações naturais da natureza. A causa do sofrimento é justamente as transformações naturais da natureza. E uns sofrem demais, outros menos e outros muito mais. Por isso existem pobres, mendigos e miseráveis, porque estão pagando o que fizeram em outras vidas passadas. E é por isso que o sofrimento não cessa, devido aos abusos do livre-arbítrio das vidas anteriores a essa. É por isso que o sofrimento do pensador é permanente. Sofre o pobre, sofre o miserável, sofre o mendigo e sofre os ricos. E sofrem os irremediados por estarem vivendo fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia, de vida habitante do mundo racional. É por isso que o sofrimento é, de um modo geral, por estarem ligados a essas duas energias do chão, para conhecer a fase do terceiro milênio, que é a fase do verdadeiro conhecimento do seu estado natural, por serem habitantes do mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Agora o que nos resta é fazer a propaganda para quem vive desconhecido de si mesmo, admitindo esse embuste, que é a matéria, como se tudo fosse que nada é. Porque basta ser embuste para ser uma coisa que parece ser o que não é, vivendo todos de aparência e sofrendo as consequências por estarem vivendo desconhecido de si mesmo e de tudo. E então muitos se dedicam à propaganda dia e noite e dia, com pena de todos os deformados que vivem desconhecidos de si mesmo, porque todo pensador, por não se conhecer, parece que se conhece, mas as aparências são muito relativas. Ninguém sabe dizer o porquê que assim é, vivendo nesse embuste. Um embuste é uma coisa que parece que é o que não é. Vivendo nesse embuste desconhecido de si mesmo com essa vida simbólica. Simbolismo puro e por ser simbólico é uma vida provisória e passageira. Tudo por estarem vivendo desconhecido de si mesmo e desconhecido do seu passado em vidas anteriores. E por isso todos, ricos e pobres, mendigos e remediados e miseráveis, são sofredores por estarem sendo preparados por essas duas máquinas de lapidação, que é o pensamento e a imaginação, para depois de preparados e bem lapidados passarem a se conhecer e conhecendo seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele, que é no mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna. Basta ser energia para ser puro, limpo e perfeito. Muito diferente dessas duas energias do chão, que são duas energias deformadas em transformação. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que passamos a nos conhecer. Se não fosse a verdadeira cultura do nosso verdadeiro estado natural, toda a humanidade ia acabar como quadrúpede, porque imperam na natureza do progresso da degeneração. E tudo que vai degenerando acaba se transformando em bicho irracional, porque a natureza é de transformações. Tudo que degenera diminui, com o tempo desaparece. Com o progresso da degeneração para minguados, todos estão indo. E por isso as durações de vidas vêm diminuindo. Já houve épocas de durarem 1000 anos, 900 anos, 700 anos, 600 anos. Foi épocas que duraram muito, porque eram mais puras do que são. O progresso da degeneração veio imperando e todos minguando, cada vez mais raquíticos, mais fracos cada vez mais e cada vez diminuindo o tempo de duração pelo progresso da degeneração. Porque tudo que degenera enfraquece, com o tempo desaparece. E no desaparecimento iam se transformar em quadrúpede. Hoje passaram a se conhecer. Sabem o porquê que assim são, sabem de onde são. Conhecem seu verdadeiro estado natural e sabem como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, que é essa energia
que está aqui materializada na cabeça de todos, no istmo do mesencéfalo, na glândula pineal, está sendo desmaterializada agora pela cultura racional. E depois dela desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, para ver aonde iam com o progresso da degeneração. Tudo que se degenera, diminui, enfraquece, com o tempo desaparece, se transformando num estado inferior, porque a natureza é de transformações. Pelo progresso da degeneração, iam se acabar se transformando em quadrúpedes, se não fosse a natureza mudar de fase. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 390 do Histórico.